O livro de Enoque é um antigo texto apocalíptico hebraico cheio de criaturas de outro mundo como demônios, gigantes, anjos, um dilúvio devastador e um aviso para toda a humanidade. Então por que este livro perspicaz não aparece na Bíblia como a conhecemos? É o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Toda semana tem vídeo novo no canal, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. Este vídeo não expressa uma opinião absoluta. Trata-se de uma pesquisa a respeito deste assunto tão controverso e que demonstra por que algumas culturas e religiões aceitam o livro de Enoque como inspiração divina enquanto outras não. Se você tem curiosidade em ler o livro de Enoque e tirar suas próprias conclusões, veja o link na descrição. Realize pesquisas adicionais antes de formar opinião. Vamos ao vídeo. Enoque nasceu na 7ª geração da família de Adão e ficou conhecido como escriba do julgamento nas tradições judaicas e cristãs. Na época de Enoque, a terra sofria com a violência. Essa violência tinha começado na 2ª geração, quando Caim matou seu irmão, Abel. Parece que um dos descendentes de Caim até se gabava de ter sido mais violento e vingativo do que o próprio Caim. Enoque, porém, seguiu o exemplo de Abel e continuou andando com o verdadeiro Deus. A Bíblia conta ainda que devido sua fé, Enoque foi transferido para não ver a morte, e não foi achado em parte alguma. Provavelmente Deus livrou Enoque de uma morte violenta, pois naquela época ele estava sendo perseguido por causa de suas mensagens de julgamento. O livro de Judas capítulo 1 versículos 14 e 15 nos mostra uma profecia de Enoque, que nos diz: o 7º homem na linhagem de Adão, Enoque, também profetizou a respeito deles quando disse: vejam, Deus veio com as suas santas miríades para executar julgamento contra todos, e para condenar todos os ímpios por todas as ações ímpias que fizeram de modo ímpio e por todas as coisas chocantes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Esse texto é usado por muitos para apoiar que Enoque escreveu um livro, mas embora Judas cite que Enoque profetizou, ele não menciona se aquelas palavras haviam sido registradas em um livro. Por isso não significa necessariamente que o livro de Enoque tenha sido escrito por meio da inspiração divina. Como estamos lendo uma carta inspirada, pode ser que Judas recebeu essa informação por revelação direta do Espírito Santo. Judas não diz que utilizou o livro de Enoque ou que tenha obtido sua citação de um tal livro. Ele simplesmente disse que Enoque profetizou algo, mas como ele soube disso não nos é dito. Do que afinal fala o livro de Enoque? O livro de Enoque descreve relatos sobre a formação do universo e a criação do mundo. Em especial, existe uma história sobre como na origem do universo, cerca de 200 anjos, considerados os sentinelas do céu, desceram à terra e logo em seguida, casaram-se com as mais belas mulheres dentre os seres humanos. Posteriormente, as ensinaram todos os sortilégios e truques, mas também a manusear o ferro e o vidro. Eles também teriam ensinado aos humanos como usar armas, espelhos, encantamentos e cosméticos, causando a queda da humanidade. Ainda que inicialmente fosse visto como algo bom, essas habilidades consideradas naturais passaram a ser vistas como bruxaria na Idade Média. A composição inicial do livro contém informações detalhadas até mesmo dos nomes em aramaico dos 20 chefes dos anjos caídos. A união carnal entre as mulheres e os anjos caídos originou gigantes canibais e violentos na terra e foi um dos motivos de Deus ter trazido o dilúvio ao mundo. Mas por que o livro de Enoque não está na Bíblia como a conhecemos? Acredita-se que o livro de Enoque foi rejeitado pela tradição judaica porque nunca foi referenciado como escritura por Jesus ou pelos apóstolos ou ainda por seu conteúdo. O livro começa com uma advertência à humanidade que detalha o julgamento divino que encontraremos e as sentenças que o próprio Deus imporá àqueles que não são dignos de salvação. O livro de Enoque foi editado em meados do século III a.C. e não se considera que nenhuma das sagradas escrituras canônicas judaicas ou cristãs, do Antigo Testamento, tenham sido a inspiração desse livro. A única vertente que admite o livro de Enoque em suas escrituras mais remotas é a dos coptas, que são os cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa. A Igreja Ortodoxa Etíope incluiu o livro de Enoque em seu cânon pois eles acreditam que o livro de Enoque não é apenas um documento inspirado, mas que foi escrito pelo próprio Enoque.
Mesmo que nos escritos judaicos até o fim do século I depois de Cristo não tenham menções ao livro de Enoque, alguns acreditam que exista uma certa influência dele, devido à existência de anjos caídos e gigantes. Dentre os judeus, também existia um grupo denominado Qumran, que detinha diversos escritos bíblicos, inclusive o livro de Enoque. No entanto, ainda se discute a validade dos documentos desse grupo como autênticos ou não, já que eles contam com influência de outras culturas, como fariseus e caduceus. Existem ainda outras indicações de que o livro foi escrito poucos séculos antes da era cristã por alguém que queria se passar por Enoque ou que fez uma compilação de lendas atribuídas a Enoque. Ou pode até ter sido escrito depois de Judas escrever sua epístola e seu autor ter se apropriado da citação feita por Judas, não temos certeza. Mas não existe qualquer evidência de que Enoque tenha deixado um livro que teria escapado das águas do dilúvio para chegar aos nossos dias. Colocando de forma clara, o livro é um relato de seres extraordinários com tecnologia avançada, que visitaram a Terra. Eles compartilharam sua tecnologia com a humanidade e geraram descendentes híbridos, em detrimento da humanidade. Segundo o livro, a evidência disso é apagada com uma inundação em massa, que conhecemos como dilúvio. Embora certamente haja algo estranho sobre o livro de Enoque, pode não ser necessariamente uma prova de antigos visitantes alienígenas. Alguns estudiosos sugerem que o livro de Enoque, como muitos outros livros da Bíblia, foi escrito por muitos autores diferentes ao longo de muitos anos. Muitos dos autores viveram anos depois do homônimo do livro e nunca o teriam conhecido. E você, o que acha disso? Deixa aqui nos comentários. Ficou curioso e quer saber mais? Confira o link na descrição. Não esqueça de apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. Obrigado por assistir.